Você já acordou sentindo que alguma coisa estava prestes a mudar na sua vida, mas não sabia bem o que? Essa sensação que toca fundo, que te faz parar no meio do caminho e olhar para o céu, ela não é por acaso, ela é um convite. E se você está aqui agora, neste exato momento, eu preciso que você saiba: Deus não te trouxe até aqui sem um propósito. Existe uma promessa que muita gente conhece, mas poucos realmente ousam abraçar com tudo o que tem. É uma promessa que não depende do tamanho do que você possui, nem da quantidade de recursos que você enxerga agora na sua vida. Ela depende de algo muito maior do que qualquer circunstância. Depende da fé que pulsa dentro do seu peito, mesmo nos dias em que tudo parece insuficiente. Hoje eu quero falar com você sobre multiplicação. Não como um conceito distante ou uma ideia bonita para se contemplar, mas como uma realidade viva, que já foi demonstrada, já foi comprovada e que pode acontecer também na sua história. Se você está passando por um momento de escassez, se sente que o que tem nas mãos não é suficiente para cobrir o que precisa, se olha para a sua vida e vê mais perguntas do que respostas, este momento foi preparado para você. A palavra de Deus diz, no Salmo 34, versículo 10, os leões podem passar necessidade e sentir fome, mas os que buscam ao Senhor não terão falta de coisa alguma. Guarda essa promessa no coração enquanto avança nessa oração. Fica até o final, porque lá no encerramento há uma palavra especial reservada para você. Uma declaração que vai marcar o seu dia de um jeito que você não vai esquecer. E se você ainda não faz parte dessa corrente diária de oração, role até lá agora e clique em se inscrever. É gratuito e a partir desse momento, seu nome passa a estar presente nessa corrente que sobe aos céus todos os dias. Pensa comigo por um instante. Você já esteve numa situação em que olhou para o que tinha e pensou: isso não vai ser suficiente. Talvez tenha sido no fim do mês, quando as contas chegaram e o saldo não acompanhou. Talvez tenha sido numa situação familiar, onde a força que você tinha parecia pequena demais diante do problema que estava à sua frente. Ou talvez tenha sido num momento silencioso, sozinho, onde a sensação de insuficiência pesou mais do que qualquer palavra poderia descrever. Essa sensação é real, e Deus não pede que você finja que ela não existe, mas existe algo que Deus faz com aquilo que parece pouco, algo que desafia toda a lógica humana. Ele não olha para o que falta, ele olha para o que você entrega. Há um momento registrado nas Escrituras que ilustra isso de uma forma que toca qualquer coração. Uma multidão enorme estava reunida, com fome, longe de qualquer lugar onde pudessem se abastecer. Os discípulos olharam ao redor e só enxergaram impossibilidade. Os recursos disponíveis eram ridiculamente pequenos diante da necessidade que havia. E foi exatamente ali, naquele cenário de escassez aparente, que Jesus agiu. Ele não esperou a abundância chegar para então abençoar. Ele pegou o pouco que havia, ergueu os olhos ao céu, deu graças e distribuiu. E o que era insuficiente para um, tornou-se mais do que suficiente para milhares. Sobraram cestos cheios, depois que todos já estavam satisfeitos. Isso nos ensina algo profundo para o dia a dia. Deus não multiplica o que você ainda vai ter. Ele multiplica o que você coloca nas mãos dele hoje. E isso vale para tudo. Para a sua fé, quando ela parece pequena. Para o seu ânimo, quando ele está no limite. Para os seus recursos, quando parecem insuficientes. Para o seu tempo, quando parece que não dá conta. Deus entra exatamente onde você entrega e faz sobrar onde antes só havia falta. A multiplicação não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando você decide confiar, mesmo sem enxergar o resultado final. Se essa mensagem está tocando o seu coração agora, clique em curtir este vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar essa oração a outras pessoas
que também precisam ouvir que Deus pode fazer muito com o pouco que elas têm. Agora eu quero te convidar para um momento especial. Deixa tudo ao redor perder a importância por alguns instantes. Se puder, fecha os olhos por um segundo, respira fundo e abre o coração. Porque o que vem agora não é só uma oração bonita para ouvir. É um encontro. É um momento de entrega real, de alma aberta, diante daquele que te conhece pelo nome, que sabe exatamente o que você carrega e que está pronto para agir na sua vida de um jeito que vai te surpreender. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa estar num momento perfeito. Deus não exige perfeição para se aproximar. Ele só pede honestidade. E se o seu coração está aqui, presente, isso já é suficiente para que o céu se mova a seu favor. Ore comigo agora, com tudo que você tem dentro de você. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com o coração aberto e com a alma disposta a confiar. Eu reconheço que há áreas na minha vida onde eu enxergo mais falta do que sobra, mais dúvida do que certeza, mais cansaço do que força. Mas eu escolho hoje não me apoiar apenas no que os meus olhos enxergam. Eu escolho me apoiar na Tua palavra, que é firme, que é viva e que nunca falhou. Tu és o Deus que transforma o insuficiente em abundante. Tu és o Deus que alimentou multidões com o que parecia não ter valor. E se Tu fizeste isso antes, eu creio que podes fazer na minha vida também. Não porque eu mereço, mas porque Tu és fiel. Não porque eu tenho muito a oferecer, mas porque Tu és o Deus que multiplica o pouco. Eu te entrego hoje as minhas finanças que estão apertadas. Eu te entrego os relacionamentos que estão desgastados. Eu te entrego os sonhos que pareciam ter perdido o fôlego. Eu te entrego o cansaço que acumulei tentando resolver tudo com as minhas próprias forças. Recebe tudo isso, Senhor, e faz o que só Tu sabes fazer. Que onde havia escassez, Tu estabeleças fartura. Que onde havia confusão, Tu tragas clareza. Que onde havia medo, Tu plantes uma fé que não se abala. Que a minha vida seja testemunho vivo de que Tu és o Deus da multiplicação, ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus eu declaro, aquilo que era pouco nas minhas mãos, a partir de hoje, está nas Tuas mãos. E o que está nas Tuas mãos nunca permanece pequeno. Amém. Agora me conta aqui nos comentários, qual é a área da sua vida onde você mais precisa ver a multiplicação de Deus agir hoje? Escreve com fé, porque oração feita com o coração aberto já é o primeiro passo para o milagre acontecer. Sabe o que é uma das coisas mais poderosas que existe dentro de uma caminhada de fé? É o testemunho. Não o testemunho de quem nunca passou por dificuldade, mas o testemunho de quem esteve no fundo do poço, clamou a Deus com o que tinha e viu o impossível se tornar realidade. Eu preciso te contar algo que acontece repetidamente com pessoas que escolhem confiar, mesmo quando tudo parece contra. Pessoas que estavam com as contas no vermelho e decidiram não deixar o medo falar mais alto do que a fé. Pessoas que estavam com o casamento ameaçado e escolheram colocar aquela situação nas mãos de Deus, em vez de desistir. Pessoas que estavam doentes, cansadas, sem perspectiva e mesmo assim levantaram os olhos e disseram: eu ainda creio. E Deus honrou essa fé. Não sempre do jeito que essas pessoas esperavam, mas sempre do jeito certo, sempre no tempo perfeito, sempre com uma provisão que foi além do que qualquer planejamento humano poderia alcançar. A gratidão é o solo onde a multiplicação continua crescendo. Quando você para e reconhece o que Deus já fez, você está abrindo espaço para o que Ele ainda vai fazer. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Gratidão é olhar para trás, ver as marcas da mão de Deus na sua história e dizer com convicção: se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me levar adiante. Pensa em quantas vezes você já esteve numa situação que parecia sem saída
e de alguma forma uma porta se abriu. Uma ligação chegou na hora certa. Uma pessoa apareceu quando você menos esperava. Um recurso surgiu de onde você não via possibilidade. Isso não foi coincidência. Isso foi Deus, sendo Deus na sua vida. Muitas vezes em silêncio, mas sempre presente. Hoje, antes de seguir em frente, quero te convidar a fazer algo simples e transformador para um instante. Respira e agradece. Agradece por estar aqui. Agradece pela saúde que você tem. Agradece pelos que estão ao seu lado. Agradece pelos problemas que já foram resolvidos, mesmo que ainda existam outros à sua frente. Porque um coração grato é um coração preparado para receber ainda mais. A sua história ainda não acabou. O melhor capítulo pode estar exatamente começando agora. Chegamos ao momento mais esperado dessa oração. E eu quero que você chegue até aqui, sabendo que nada do que foi dito hoje foi por acaso. Cada palavra, cada versículo, cada momento de silêncio e reflexão foi preparado pensando em você, porque você importa. A sua vida importa, e o que Deus tem reservado para o seu futuro é maior do que qualquer limitação que você enxerga hoje. Eu quero que você levante uma das suas mãos agora. Não importa onde você esteja, pode estar em casa, no trabalho, no transporte, em qualquer lugar. Levanta a mão e recebe o que vou declarar sobre a sua vida. Senhor, eu agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Agradeço porque isso significa que o coração delas estava aberto, estava buscando, estava disposto a confiar. E tu, que és fiel, não deixas um coração assim sem resposta. Eu declaro sobre cada vida presente nessa oração que a escassez dá lugar à fartura, que a dívida dá lugar à quitação, que o choro da madrugada dá lugar à alegria da manhã, que o cansaço acumulado é substituído por uma força renovada que só vem do alto, que as mãos que hoje parecem vazias sejam enchidas pela provisão divina, que os lares que estão abalados sejam restaurados pelo poder do teu amor. Que os filhos que estão perdidos sejam encontrados pelo teu cuidado. Que os sonhos que foram enterrados ressuscitem com mais vida do que antes. Eu declaro que a multiplicação já começou. Que o que foi semeado em fé hoje será colhido em abundância no tempo certo. Que nada do que foi entregue nas mãos de Deus voltará vazio. Em nome de Jesus está feito. Amém. E agora, a palavra especial que eu prometi lá no início. Você é capaz de confiar, capaz de recomeçar, capaz de receber tudo que Deus preparou para você. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe em cada passo dessa semana e que a alegria de saber que você não está sozinho seja a sua força hoje e sempre. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui é um espaço de oração, de palavra e de fé, renovado todos os dias para te fortalecer na caminhada. E antes de sair, vai lá assistir ao vídeo anterior do canal. Se você sente que Deus não te ouve, assista esse vídeo agora. Ele pode ser exatamente o que o seu coração ainda precisa ouvir hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te cubra com a sua graça. Até a próxima oração.